Matheus, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom contar com a participação do governo estadual. Já é a quarta edição aqui em Minas e vocês sempre participam com os secretários, o Zema, o vice-governador Matheus também, muito ativo. É interessante a gente trazer o privado, conversar com o público, então agradeço pela presença e por esse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Eu gostaria de começar falando sobre o papel de Minas na transição energética. É um estado que lidera em energia solar, por exemplo, tem uma agenda interessante nesse sentido. Você pode falar das suas expectativas para os próximos anos nessa agenda de transição energética e sustentabilidade? Acho que Minas, por ter sido o primeiro estado da América Latina a assinar o compromisso do Race to Zero, emissão zero de carbono até 2050, e também por ter sido o subnacional que resolveu fazer de um jeito diferente, a gente assinou o acordo com a ONU, com a nossa Federação da Indústria e a Federação da Agricultura junto conosco, entendendo que não adianta o governo assinar e estabelecer a meta para outra pessoa cumprir, né? A outra pessoa que tem que cumprir tem que assinar conosco. Isso fez com que a gente acabasse saltando do ponto de vista regulatório na frente dos outros estados brasileiros. Minas Gerais, para você ter ideia, na ONU foi reconhecida 2 anos atrás como um dos 3 mais avançados no regulatório no mundo, né, ao lado de Escócia e de Califórnia. Então, a gente está muito bem no regulatório de mudanças climáticas. O nosso plano de ação climática, ele prevê desde ações para resiliência, para eventos climáticos extremos, até transição energética, como é que a gente vai fazer para descarbonizar a nossa cadeia de produção. Nesse momento, o que a gente está acabando de fazer, em setembro a gente fecha a última etapa, é colocar de pé todos os nossos mecanismos de monitoramento e acompanhamento. E aí a gente passa a sentar com cada setor que está com dificuldade de avançar e negociar com cada um qual é a forma de avançar. É porque eu e o governador Romeu Zema não acreditamos que o poder público possa ter um papel maior do que o de indutor dessa transformação. Imaginar que a gente vai pôr uma regra e eles vão cumprir a regra que a gente pôs, é uma ignorância, a força econômica passa por cima disso. A gente tem convencido contratualmente, negocialmente, cada um dos setores a caminhar conosco e os resultados têm sido bons até aqui, com foco em 4 grandes setores que são a nossa principal preocupação: veículos de carga e passageiros, indústria de aço, indústria de cimento e os da terra, né, agricultura. Perfeito. Falar um pouquinho mais da infraestrutura, ferrovias, rodovias, saneamento. A expectativa é que vocês atraiam mais de 100 bilhões de reais enquanto Estado, até 2029, né, nos próximos 6 anos, em vários setores. O que está sendo feito no âmbito do governo estadual para que esses investimentos previstos de fato aconteçam? De fato, Minas Gerais atraia o capital privado para investir aqui? As concessões que a gente já lançou e as obras que a gente já contratou, mais as concessões do governo federal, já representam um investimento de mais de 60 bilhões de reais para esse período contratado. Então, 60% da meta, do potencial desse período, já está colocado em contrato com obras iniciadas ou com contratos já assinados. Nós fizemos 5 grandes concessões, o governo federal fez 4 grandes concessões rodoviárias. Para além disso, nós temos uma série de outros contratos do nosso dia a dia já feitos, como construções de pontes, reformas de rodovia, que estão em pleno andamento. Os 40 bilhões restantes estão concentrados em mais 5 grandes projetos de concessão que nós ainda temos para soltar ao longo desse governo Zema. Falo que o governo Zema até o final ainda tem mais. O pessoal até assume mais 5 projetos de concessão rodoviária. Mas ainda temos outras concessões importantes para serem feitas. E eu tenho grandes expectativas sobre o nosso saneamento em 2 frentes diferentes. A frente do bloco do saneamento do Rio Doce, derivado do Acordo da Vale, 200 municípios, aporte de 7 bilhões de reais para a universalização do saneamento ali, mas também com relação à Copasa, que ela por si só é grande investidora em infraestrutura, mas a gente visualiza o caminho de alienação do controle da Copasa e mudança da lógica de investimento da companhia para os próximos meses. Para eu fechar, porque eu sei que sua agenda é bem lotada e foi o combinado, falar de mineração, que foi um tema bastante debatido ali no painel, pela imagem que a mineração tem, enfim, por eventos que aconteceram na última década. Existe uma expectativa do IBRAM de que a mineração em Minas Gerais receba mais de 3 bi de dólares de investimento até 2029, uma boa parcela em lítio, né, com foco ali no Vale do Jequitinhonha. Como fazer para crescer economicamente, atrair investimento e ao mesmo tempo ir ao encontro da descarbonização em um setor que ainda hoje não se vende tão bem? Eu podia te dar uma resposta fácil. Não tem transição energética, nem neutralidade de carbono sem os minerais de transição. E, portanto, se a gente não minerar lítio, se a gente não minerar nióbio, se a gente não minerar terras raras, não tem transição energética,
não tem equilíbrio climático e o mundo pode se preparar para a extinção. E, portanto, minerar em Minas Gerais é uma forma de garantir a agenda do clima. Essa é uma resposta fácil. Mas eu quero dar uma resposta difícil, porque o ferro, o minério de ferro, que não é um minério de transição, é também essencial. Não é possível pensar um mundo como o nosso mundo hoje sem mineração de ferro, gente. A gente tem que ser realista sobre isso. E Minas Gerais não pode ter vergonha de ter as minas mais ricas de minério de ferro do Brasil. Claro, nós temos que ter muito orgulho de ter os outros minerais de transição. Fico feliz que o Ibram tenha falado de lítio, tenha falado certamente de terras raras. Sou feliz da gente ser o maior produtor de nióbio do mundo. E acho que tudo é muito importante, mas a mineração como um todo é muito importante. A gente tem que parar de olhar para uma atividade empresarial importante economicamente como a mineração e essencial para a vida humana. A roupa que nós usamos tem minério, o microfone que nós estamos usando tem minério, todo equipamento que está nos filmando e que transmite os dados tem minério. O mundo, como ele é hoje, não existiria sem minério e, portanto, a gente precisa da mineração, que não significa que a mineração possa ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser uma mineração sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente, especialmente nesse momento. Nós vivemos duas grandes tragédias causadas por crimes cometidos por mineradoras no passado, Samarco e Vale, mas a gente não pode deixar que isso nos defina. Minas Gerais, que carrega mineração no nome, tem que continuar tendo orgulho de ser o maior estado minerador do Brasil e nós temos que continuar avançando na nossa mineração aqui, porque ela faz parte de uma vida melhor para os brasileiros. Excelente. Queria encerrar desejando sucesso. Uma das enquetes que a gente fez hoje apontou como maior risco uma ruptura das políticas que foram implementadas nos últimos anos. Então, certamente, o senhor irá concorrer ao governo. Desejo sucesso e que continue o bom trabalho iniciado nessas duas últimas gestões dos últimos 8 anos. Trabalhar para Minas continuar avançando, rompendo esse gap de 20 anos de ausência de investimentos em infraestrutura.